Estudo Bíblico, Gênesis 4. Caim e Abel. O sacrifício de Abel, capítulo 4, verso 4. Foi aceitável porque ele era justo e porque foi oferecido pela fé. Hebreus 11, 4. Com a entrada do pecado, Deus ordenou tais sacrifícios. Parece ter sido uma espécie de primeira figura da morte expiatória de Cristo. A mulher de Caim, verso 17, deve ter sido sua irmã, visto que Eva era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3, verso 20. Adão teve filhos e filhas cujos nomes não se mencionam, mas diz a tradição que foram 33 filhos e 27 filhas. A quem Caim podia temer? Nos 130 anos, desde a criação de Adão à morte de Abel, muitas gerações vieram, formando uma população, provavelmente de muitos milhares. Agradou-se o Senhor. Deus vê o coração de Abel e de sua oferta. O adorador e sua oferta são inseparáveis. Pela fé, Abel obteve testemunho de ser justo, pois Deus aprovou suas ofertas. Sem fé, nem Caim, nem suas ofertas eram agradáveis a Deus. Hebreus 11, 4 e 6. Irou-se Caim por sua oferta não ter sido aceita. O fracasso de Caim na adoração e sua subsequente resposta irada eram amostras do seu comportamento antiético. Os eleitos e os não eleitos são diferenciados pelas suas atitudes fundamentais para com Deus. A pergunta de Deus no verso 6 introduz a admoestação, e no verso 7, Deus avisa Caim que, apesar do pecado estar à sua porta, ele podia dominar-se e escolher não pecar. Conhecendo o coração de Caim, Deus o adverte a não se submeter à tentação assassina do mal. Desconsiderando a Deus e sua advertência, as ações subsequentes de Caim revelam sua resposta. Abel é mencionado apenas no seu nascimento, oferta e morte. A quebra dos laços familiares pelo pecado, iniciada no capítulo 3, rapidamente alcança o extremo de um assassinato. Buscando a autonomia de Deus e de seus pais, Caim usurpa a soberania divina sobre a vida. Mas Deus pergunta a Caim: onde está Abel? E recebe uma resposta sarcástica, hipócrita e mentirosa, pois já havia matado seu irmão. A pergunta registra a ira de Deus. Caim, o assassino, alienado da terra e da sociedade, não encontra descanso. Deus diz que a partir daquele episódio, Caim seria maldito por sobre a terra. A maldição pronunciada sobre o homicida envolvia banimento do solo produtivo para o deserto estéril. O solo, disse Deus, seria hostil para o homicida, de modo que ele não conseguiria obter sustento do seu cultivo. Em busca do sustento, ele se tornaria um beduíno nas terras desertas, vagando cansado e desesperado. Insegurança, inquietação, luta, culpa e temores seriam seus companheiros constantes. A palavra fugitivo dá a ideia de alguém cambaleando, andando em zigue-zague, tropeçando, sem segurança, em busca infrutífera de uma satisfação. Embora a vida de Caim fosse poupada, ele tremia sob o peso do seu pecado, da sua culpa, do seu castigo e das consequências infinitas que assomavam diante dele. Mas Caim estava muito mais preocupado com a sua sentença do que com seu pecado. Já não posso suportá-lo. Seu grito amargo dirigido a Deus chamava atenção para o peso insuportável do seu castigo. Era mais pesado do que podia carregar.
Terror e desalento começaram a acabrunhar o pecador quando pensava nos perigos do deserto. Imaginava que cruéis inimigos se deleitariam em matá-lo. No seu temor, tinha certeza de que a destruição estava à sua espera, pois sentia que estava completamente fora do círculo do cuidado divino. Mas Jeová, em sua misericórdia, assegurou a Caim que a sua presença seria contínua e sua proteção infinita. Colocou um sinal sobre ele, evidentemente um sinal ou indicação de que Caim pertencia ao Senhor Deus e devia ser fisicamente poupado. Caim continuaria sempre dentro da proteção da aliança divina. O livro de Gênesis não responde a tão frequente pergunta: onde Caim arranjou uma esposa? Está claro que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas. Antes de Caim se casar, um lapso de muitos anos se passou, talvez centenas deles. Uma vez que toda a vida veio pelo casal humano divinamente criado, é preciso concluir que, num certo período da história, irmãos e irmãs casaram-se entre si. Vamos nos lembrar que ainda não havia lei de Moisés que passou a proibir casamento entre irmãos. Então, a esposa de Caim foi alguém da família de Adão e Eva. A narrativa divina preservou o nome de Sete como o terceiro filho da linhagem de Adão. Na realidade, Sete veio a ser aquele de quem Deus pôde depender para o estabelecimento da pedra fundamental de sua família. Ele foi estabelecido ou destinado a assumir o trabalho e a missão de Abel. Caim perdeu o seu direito de levar adiante a sublime esperança divina. Sete assumiria a responsabilidade e o privilégio sobre os seus ombros. Através de sua linhagem, Deus realizaria suas promessas. A partir do verso 26, começou-se a invocar o nome do Senhor. Foi uma experiência para nunca mais ser esquecida. Quando, sob o estímulo de Enos, os homens começaram a invocar o nome de Jeová, o Deus da aliança. Enos, que se destacou na linhagem de Sete, foi quem primeiro fez oração pública e adoração espiritual. Nela se usava o inefável nome de Deus eterno. Através dos descendentes de Sete, havia uma esperança para dias melhores.